É um dia triste para nós, não é, que lutamos aí pela comunidade de cidadãos italo-descendentes. A prefeitura de Como, ou seja, o governo da província de Como, nós estamos falando do comune, né? Nós estamos falando do comune de Como, né? Nós estamos falando da província, onde estão dentro dela 154 comunes, né? Emitiu um comunicado no último dia 8 de julho de 2017, né? Você tem aí o documento, se puder mostrar na tela para as pessoas aqui, para os assinantes da revista ICM. E esse documento, ele é da Prefeitura de Como, né? O feed territorial do governo, está ali a data 8 de julho de 2019. Esse documento circular 7 de 2019, ele foi dirigido a todos os síndicos, comissários extraordinários, prefeitos da comune da província de Como, ou seja, são 154 cidades, não é? A gente se assustou aí com essa notícia, eu fiz contato hoje cedo com o corpo jurídico da prefeitura, ou seja, do governo, né, da província, e veja lá o oggetto, né? O oggetto é o objeto, né, dessa notificação. Inscrizione anagrafica di cittadini brasiliani richiedenti la cittadinanza italiana e sangue, ou seja, sobre inscrição anagráfica dos cidadãos brasileiros requerentes, né, à cidadania iuris sanguinis, ou seja, uma circular feita especialmente para brasileiros que têm sangue italiano, né? E ali, como você pode ver, eles já destacam logo no início, né? Eles tentam já tratar o que é o conceito, né? Concetto di residenza com il luogo in cui la persona la dimora abituale. Eles já iniciam tratando, né, essa questão subjetiva, que é muito ampla de entendimento jurídico, dimora habituale. A gente pode falar, se você quiser, o que seria já essa dimora habituale. A gente pode também completar aqui a análise desse material, né, dessa circular, né? Scarpelli. E lá fala... eu acho que, em primeiro lugar, de que trata isso? Isso aí é o seguinte, o governo, não é, da província de Como, onde estão incluídas ali 154 cidades, determinou o seguinte, mandou uma circular para todos os 154 comunes, dizendo que é para dificultar, trocando, né, assim, resumindo, dificultar a residência para os processos de reconhecimento de cidadania italiana para cidadãos brasileiros de sangue italiano, e só conceder a residência se essas pessoas comprovarem a dimora habituale, o engajamento social com a comunidade, vínculo com a comunidade local, ou seja, criando um entendimento mais amplo do que seria dimora habituale, né? Levando ao extremo esse conceito, e isso vai ficar a cargo, né, dos chefes de cada comune, estado civil. Alguns vão dizer, demora habitual para mim são 3 meses, o outro vai dizer, demora habitual para mim são 6 meses, e alguns vão dizer, demora para mim habitual são 12 meses. Na verdade, isso é muito perigoso o que foi feito, porque você deixa a critério e a cargo, né, subjetivo de um servidor público, ele próprio definir o que para ele seria demora habitual. E aqueles que estão com má vontade ou com interesse de rejeitarem os processos brasileiros, criando dificuldades, vão usar essa circular para bloquear os cidadãos italianos, né? Cidadãos brasileiros de sangue italiano, que é lamentável em todos os pontos de vista, Desidério. E um detalhe, Scarpelli, isso se refere especificamente para brasileiros, quer dizer, não vale para outros. Isso não é um você viu que preconceito? interessante essa circular? Assim, não está assim dizendo inscrição anagráfica de cidadãos com sangue italiano proveniente de qualquer parte do mundo, né? É uma circular feita para brasileiros, ou seja, desculpe dizer, mas você sabe que eu sou uma pessoa dura com a lei, sou defensor dos italo-descendentes, defendo com unhas e dentes a nossa bandeira, o de sangue, né? Isso aqui é uma circular um tanto quanto xenofóbica, hein, Desidério? Porque você está limitando, predeterminando, né, um segmento de pessoas, limitando o direito de um segmento de pessoas, ou seja, o cidadão norte-americano de sangue italiano não se aplica essa circular. O cidadão argentino de sangue italiano não se aplica essa circular. O cidadão chileno de sangue italiano não se aplica essa circular. Ficou uma circular um pouco estranha, direcionada somente aos brasileiros, né? É um caso realmente que chama a atenção pela medida extrema de tratamento diferenciado aos brasileiros de sangue italiano. Me fiquei muito triste e muito chateado
com essa circular aqui do governo da província de Como, né? E a gente precisa se mover aí a comunidade, né, de cidadãos e descendentes, e eu chamo a atenção para os nossos políticos, né, que estão com mandato na Itália, para que tomem medida com relação a isso. A comunidade de cidadãos e descendentes, 27 milhões, né, de cidadãos de sangue italiano saíram da Itália, italianos, e foram para as mais diversas partes do mundo, né, no período de 1780 a 1920, e foram recebidos, né? E agora nós, cidadãos de sangue italiano, estamos retornando para recuperar as raízes dos nossos familiares e simplesmente encontramos todo tipo de bloqueio, não é, Desidério? O que muda? Na verdade, essa nova orientação. Veja bem, aqui começa a abrir uma perigosa estrada, e me parece que isso aqui é alguma coisa que está vindo de cima do Ministério da Interna. Não temos como confirmar isso agora. Podemos ver isso mais futuramente. Eu acho até te sugiro, Desidério, fazer também uma conversa, uma entrevista com o nosso deputado Lorenzato, né, representante da América do Sul no Parlamento Italiano, porque ele tem boas relações por ser um político da Lega e pode buscar informações dentro do Ministério da Interna para nós sabermos o seguinte: essa circular aqui, 17 de 2019, emitida pela Prefeitura de Como, com essa definição aqui de novo entendimento para o conceito de residência para brasileiros, é um entendimento do Ministério da Interna e pode ser enviadas mais comunicados desses a todas as províncias e governos da Itália. Estaríamos caminhando para o fim da via administrativa presidencial, porque isso aqui inviabiliza, né? Você fica na mão de um servidor público que pode dizer sim ou não, de acordo com a vontade dele, entende? Porque o conceito de demora habituale é o seguinte: é o tempo que faz com que o servidor público responsável pelo seu processo, do Lufitio Stato Civile, entenda que você veio morar naquela cidade com a intenção de morar de verdade. Veja como é amplo esse entendimento. Alguém pode falar que é 3 meses, outro pode falar que é 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24 meses, e aí? A pessoa vai ficar na cidade. Você sabe muito bem que os brasileiros que vêm fazer o processo da ANI para via administrativa, eles não conseguem visto para trabalho. O único visto que eles conseguem é a tesa de cidadania, que não pode trabalhar, não é? Então, como que uma pessoa vai ficar na Itália 12 meses, 8 meses, 10 meses, sem poder trabalhar, se mantendo e simplesmente a bel prazer de um servidor público esperar o direito dele, sem prazo e sem tempo determinado? É complicada essa situação. Eu me preocupei bastante com isso, viu, Desidério? E você tem alguma informação ali na área? Já tinham surgido alguns problemas ou isso nasceu do nada? Não, já surgiram muitos problemas. Olha só, aquela região do Lago de Como é muito perto de Milão, não é? Está no norte da Itália, próximo à Suíça. Aquela região em torno de Milão, vamos nos lembrar, ali está muito próximo de Ospedaleto Lodigiano. Você se recorda muito bem. Ospedaleto Lodigiano é o comune onde foram cancelados 1.200 processos naquele escândalo, né? Onde 1.200 processos nem foram cancelados. Você lembra muito bem, no ano de 2017, se eu não me engano. Eu até advoguei lá para muitas vítimas daquele pessoal que aplicou esse golpe lá. E também Verbania e Novara também não deixa de estar próximo ao norte da Itália, não é? Ali bem no norte próximo. E essa região do Lago de Como, ela já entrou em intervenção várias vezes, vários comunes da região, sabe, Desidério? Essa região tem várias empresas de assessoria atuando, e as notícias que chegam até mim é que vários assessores abusaram, fizeram um número muito grande de processos em muitas residências, ultrapassaram o limite do razoável, acendeu o alerta vermelho, né? E aí o governo da província tomou atitude, sabe? É aquela coisa, faltou razoabilidade para as pessoas, proporcionalidade, né, bom senso, para quem trabalha com assessoria, com consulência. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a ninguém pessoalmente. Eu estou só dizendo o seguinte: é uma atividade legítima. Se a pessoa emite nota fiscal, trabalha dentro da lei, respeita as metragens quadradas dos apartamentos, não é? E não gira 1.000 pessoas num comune de 1.000 habitantes, como fez no Ospedaleto. 800 pessoas, como foi lá naquela região de Verbania e Novara, né?
A gente está agora sofrendo muito com as vítimas de Ômega, 200 processos sob risco, né? Então, assim, alguma coisa precisa ser feita. Eu estou muito preocupado com essas situações, Desidério. Porque, veja bem, vamos analisar. Quer ver? Volta no documento rapidinho lá, para eu te mostrar uma coisa. Não. Vai na página 2, por gentileza, no segundo parágrafo. Olha só o que está escrito lá. Né? Uhum. Ali, ó. Premesso quanto sopra, in relazione alla fattispecie in esame potenzione di questo ufficio, ovviamente estensível a cittadini di alta nacionalidade estera. Veja, aqui eles já consertam. Dizem que também é para outras nações. Laddove la problematica si presenta in analoga modalità in forma simile. Se é dall'avviso che in mancanza del concreto e riscontrabile elemento obiettivo della permanenza abituale richiedente in determinato luogo, aveva il carattere temporaneo di tale permanenza. Aí continua lá. Acompanhado também do elemento subjetivo, intenção de habitar estabilmente. Ou seja, intenção de habitar de forma estável. Filhos na escola, frequentar o supermercado, academia de ginástica, faculdade, estudos, aluguel no próprio nome de uma residência verdadeira. Aí continua. Com este último dato, pure, da verificar-se infatti diretamente o diritto a parte ufficiale anagrafe incaricato, sulla base dei noti requisiti delle consuetudini di vita e dello svolgimento delle normali relazioni sociali e familiares, que sono nella lista de população residente, não pode ser efetuata. Tá vendo? Ou seja, a pessoa não provar que está integrada na comunidade, integrada ao meio social, integrada ali, provar que foi morar lá naquele lugar permanentemente, entendeu? Sem aquela coisa de, vim fazer o processo com o assessor, vou morar um mês. Vim fazer o processo com o assessor no apartamento, vou morar 2 meses. E aí assessores começam a girar aquela quantidade de gente no apartamento e o governo percebeu que isso é um business, né? E eles não estão aceitando mais este business. Do jeito que tá colocado aqui, praticamente inviabiliza esse modelo atual seguido, mesmo inviabiliza esse modelo usado por assessores, né? Esse modelo utilizado por assessores está ficando complicado, por quê? Mas, Oscar, o governo, mesmo individualmente, como é que... Individualmente, eu entendo o seguinte, a pessoa consegue fazer o processo nessa província de como se ela alugar um apartamento direto de um italiano, no nome dela, contrato de 2 anos, né? Certinho como manda a lei, porque não existe contrato de aluguel na Itália de 3 meses, de verdade, não existe esse contrato, não é possível nem registrar na agência de entrada, né? Uhum. E aí um contrato registrado nas finanças, que a pessoa prove de verdade que ela realmente alugou um imóvel para morar ali com a família. O que eles estão fazendo é o seguinte, Desidério, vamos analisar bem. Eles querem receber as pessoas que vêm morar de verdade e não querem mais receber pessoas que vêm morar por 1 mês, 45 dias, 1 semana, 10 dias em apartamentos que são cedidos por assessores, né? Eles estão ampliando o conceito de dimora habitual para dificultar a atividade dos assessores na Itália. Está claro isso aqui para mim, acho que para você também. E lá embaixo, ele fala assim, ó, resta ferma nel quadro normativo regolamento giurisprudenziale, si include l'autonomia e la discrezionalità tecnica riconosciuta in capo del responsabile del servizio anagrafico, eventualmente supporta al sindaco delegante, unici preposti, del caso di sinergia con il segretario comunale, ragione del ruolo e della funzione di coopera. L'esercizio concreto della funzione titolati nel contesto delle prerogative per norma di diritto atribuito. Ou seja, está dando total poder ao síndico e aos delegados das funções públicas, anágrafes, chefe de anágrafe, Estado Civil, de negar esse assim entenderem que devem negar, sem ter até que quase que justificar. O que me causa aqui estranheza é porque é o seguinte, o que seria demora habitual, né? O que seria demora habitual? É um conceito muito amplo, subjetivo. Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. E aqui temos a assinatura, né, do prefeito, né, da província, Inácio Coccia, que mandou essa letra, essa memória, essa circular, né, para todos os 154 comuns. Olha só que drama, Desidério. Muitas famílias estão, nesse momento, fazendo processo e morando nessa região
com assessores, né? Essas pessoas, depois dessa circular, do dia 8 de julho, ou seja, há 3 dias, passam a viver uma situação dramática, porque pode ser que o Comune fale assim, ó, você vai ter que morar aqui 1 ano. E aí, raciocina comigo, a pessoa só veio com o dinheiro para viver 1 mês. Como é que a pessoa vai fazer para se sustentar na Itália com dinheiro para 1 mês, sendo que o Comune pode falar assim, não, demora habitual para nós aqui é 1 ano, ou é 6 meses, entende? Colocou o cidadão de sangue italiano numa situação muito difícil para fazer processo nessa província, não é? Eu quero te mostrar uma coisa. Eu comprei um livro, esse livro aqui é bem grande, tá? Ele é bem grande, é um livro que é usado pelos chefes de Lufite, Anagrafe e Stato Civile para eles trabalharem, né, nos processos de reconhecimento de cidadania italiana. Ele orienta como devem trabalhar os oficiais, os chefes dos comunes na Itália, dos Stato Civile e todos os Lufite Anagrafe, né? E aqui fala da circular K28, né? Eu já conheço ela muito bem, né? E a circular K28 aqui fala também da circular K31 e da circular K32. Mas olha que trecho interessante esse aqui. O processo de reconhecimento da italiana na Itália pela via administrativa, ele tramita oficialmente dentro de um comune em 2 escritórios, ok? Lufite Anagrafe e Lufite Stato Civile. Lufite Anagrafe é onde processa a questão da residência, inscrição anagráfica. E a Itália controla, gosta de controlar muito bem quantas pessoas moram na cidade, de verdade, até para ver a questão de água, gás, abastecimento e tantas outras coisas, ok? A Itália gosta de controlar onde os cidadãos estão. Você só consegue depositar os seus documentos no Lufite Stato Civile, deflagrar de verdade o processo de cidadania, se você supera a fase do Lufite Anagrafe, ou seja, se você é residente. Ou seja, se você não supera a fase da residência no Anagrafe, você não consegue abrir o processo de cidadania, porque a lei diz o seguinte, para você abrir o processo de cidadania, você tem que ser residente. Ou seja, se você fica preso lá na subjetividade do entendimento do servidor público italiano com relação ao que seria a dimora habituale, você não consegue sequer deflagrar o processo de cidadania. E digo mais, se você abrir o processo e se ausentar da Itália, isso é importante, e o comune mandar a polícia no seu apartamento para conferir se você mora onde você diz que mora e não te encontrar, podem cancelar a sua residência e o seu processo de cidadania cai, perde objeto. Você tem residência, não tem como fazer o processo na Itália. Okay? Você diz isso com base nessa nova orientação? Nessa nova orientação e com base neste livro aqui, L'Straniero Anagrafe, que é um livro que foi feito, né, para orientar os chefes de Lufite Anagrafe e Stato Civile na Itália como trabalharem com o processo de reconhecimento da italiana para brasileiros de sangue italiano ou estrangeiros de sangue italiano. E também com base neste novo entendimento aqui. Ou seja, estão aumentando a fiscalização, aumentando o controle. Eu acho que tudo isso, Desidério, se deve aos escândalos sucessivos na Itália e às prisões envolvendo empresas de assessoria. Nós estamos diante de uma situação delicada e o direito dos ítalo-descendentes está sendo cada vez mais suprimido, cada vez mais limitado. As pessoas não conseguem se inscrever nas filas dos consulados. E agora criaram uma ferramenta diabólica que é o tal do Prenota. Se um consulado fala, nós só podemos agendar 40 inscrições na fila por mês, arredondando 500 por ano, ok? Tem estado no Brasil que são 20 mil pessoas. Dividido por 400, 500 processos ao ano, estamos falando de 40 anos. Ou seja, a fila do Prenota é muito pior que a fila na porta dos consulados. Estamos falando de uma fila digital que ninguém enxerga fisicamente, mas ela é muito mais danosa, muito mais cruel. Porque se todas as 20 mil pessoas hoje tentarem se inscrever no Prenota, o último inscrito vai ser atendido daqui a 40 anos, levando como base que o consulado só atende 500 por ano, né? Ou seja, acabaram em tese, entre aspas, tra virgolette, com na fila física,
E criaram uma fila muito pior, que é a fila digital, para dizer para as pessoas, vocês aguardem aí, e quem não conseguir agendar não é problema nosso. Nesse ponto, alguma coisa precisa ser feita. Eu chamo a atenção mais uma vez para os nossos representantes eleitos. Esse pré-nota tem que sair do ar, isso tem que acabar, e volta então com a fila, onde a pessoa se inscreve e o nome é publicado no site, não é, presidente?